Olá, eu sou a Renata Campelo, nutricionista, e para você que é nutricionista recém-formada, eu estou aqui para dar as dicas em relação à anamnese. Como a gente já fez um vídeo, gravado na anterior, que está no meu canal, sobre a anamnese, da importância que eu sempre venho falar que para uma boa consulta, para a gente ter um rendimento bem da adesão do paciente, à sua dieta, à sua prescrição, fazer a boa anamnese é a ferramenta-chave. Aí no vídeo anterior a gente comentou de itens como o cansaço, a questão do cansaço, do sono, da disposição mental. Um outro item na sequência que eu ponho para o paciente, é em relação à dor de cabeça. Se ele tem dor de cabeça, tá? Tem paciente muito acostumado a ter dor de cabeça. Aí você pergunta, você tem dor de cabeça? Ele fala, tenho, é normal. Não é normal ter dor de cabeça. E a dor de cabeça tem várias causas, tá? Então a gente tem que ter esse domínio em relação a essa anamnese, de perguntar então mais coisas sobre a dor de cabeça. Então, por exemplo, você acorda com dor de cabeça? Quando a gente acorda com dor de cabeça, é uma dor de cabeça que está ligada com a parte mais tensional. A gente poderia já pensar, tá, na questão do sono dele, que ele pode ter respondido para você que ele dorme, mas ele pode dormir por uma exaustão, não atingindo o estado do relaxamento, não conseguindo acionar, todo esse estado da modulação do GABA, que é esse neurotransmissor que ele precisa estar bem em dia para conseguir entrar num sono reparador. Então, às vezes o paciente foi dormir na exaustão, tá? Trava a mandíbula, tensiona, tá? Dorme tenso, não entra no estado de relaxamento. Então, normalmente ele pode ter as disfunções de ATM também e acordar com a dor. É diferente de uma dor de cabeça, de uma hipoglicemia, por exemplo, que ela vai aparecer ao longo do dia, tá? Por um período muito grande sem comer. Esse paciente pode vir a desenvolver dor de cabeça por uma hipoglicemia, tá? Então seria um outro tipo. Ele poderia também ter uma dor de cabeça de um fundo mais digestivo, tá? Onde ele vai falar de uma dor de cabeça mais frontal, aqui ele relata essa dor de cabeça que vem com enjoo, tá? Ele relata também que está ligado a algum tipo de alimento, tá? Então tem a dor de cabeça também de pacientes que podem diminuir a cafeína de uma hora para outra e a falta da cafeína poder ser a queixa, tá? Então, é bem importante que a gente saiba qual é a origem. Quanto mais pergunta, mais que ele descreva para você os fatos, seria interessante a gente pensar, então, sempre nessas questões. Então, poderia ter uma dor de cabeça em relação também a uma sobrecarga hepática, e aí a gente já tem uma outra coisa para a gente pensar nos outros vídeos também, como vai ter na minha mentoria, essa relação dos exames hepáticos, Então, ele pode vir já com alterações hepáticas, tá? Em TGO, em TGP, em gama-GT, nas bilirrubinas, tá? Então, pode ser uma condição digestiva para ele, que faça com que ele não consiga ter uma boa eliminação de toxinas, E aí também um outro assunto futuro é a questão da digestão, a questão do intestino. Então, por ser um paciente que não tem um intestino que funciona bem, ele pode ter esse consumo de alimentos, não digere bem, gera uma sobrecarga de toxinas intestinais, por uma disfunção que ele tem, ele absorver essas toxinas em excesso, essas toxinas passarem para a questão, atravessarem a barreira hematoencefálica, gerar uma sobrecarga para a micróglia, que seria o astrócito, células de defesa do cérebro, e aí você tem uma neuroinflamação, então também poderia desencadear por isso, tá? E aí a gente vai pesquisando cada vez mais, e nesses assuntos todos vem sempre a questão daí você fazer a anamnese, já juntou os pontos anteriores do cansaço, já juntou em relação à questão do estresse mental, já juntou a relação também do sono, daí a dor de cabeça é um item de a gente explorar, que você também pode pensar na pressão arterial, tá? O paciente, às vezes, ele não tá aferindo, ele não sabe que é hipertenso, e aí é interessante também, junto com os profissionais da saúde, o médico, tá? Pra gente investigar e encaminhar. Então, essa anamnese detalhada da dor de cabeça, ela fica bem interessante da gente saber. Uma outra queixa que também vai dar aulas futuras, que também na mentoria a gente vai abordar, são as intolerâncias à histamina, tá? Então, tem alimentos que são ricos em histamina, tá? A histamina, ela é mais ou menos que prima da adrenalina, então ela tá num padrão excitatório do sistema nervoso central, tá? Então, ela poderia gerar para você também enxaqueca. Aí é muito específico com alimentos ricos em histamina. Então, por exemplo, a banana
tá? O morango o abacaxi E é comum a pessoa falar, eu não posso comer banana à noite, tá? É porque ela já tem uma histamina, tá? E ao longo do dia ela já comeu outros alimentos com histamina, tá? E aí ela não ter uma boa degradação dessa histamina, tá? Pode levar a ter a enxaqueca, que pode aparecer 2 horas após o consumo até 48 horas após o consumo. E essa sobreposição, ela é importante entender. Então, o paciente comeu banana pela manhã, ele foi treinar, tá? Isso pode piorar a liberação da histamina. E se é um paciente que não degrada bem a histamina, tá? Ele vai ter essa consequência que pode ser no mesmo dia ou no outro dia. Então, eu tenho esses alimentos que são ricos também, como o tomate. É muito comum que no almoço as pessoas comam o alface e o tomate, tá? A berinjela é um outro alimento, tá? Esses alimentos com histamina, então, poderiam gerar essa enxaqueca, tá? Mediante a um consumo pontual, então ele não tem todos os dias, tem mediante ao consumo, tá? E aí tem alimentos que seria, por exemplo, ricos em histamina também, que entraria o morango, entraria as nozes, tá? Entra o cacau, e aí ele já tem, além de eu ter um alimento rico, e aumenta a liberação, como o morango, o cacau, por exemplo, e ainda tem os alimentos que podem inibir a degradação, que é o café, tá? Que é o álcool, tá? E também o cacau. Então, imaginar que nas anamneses eu vou perguntando tudo, vou chegar no recardatório alimentar, que é um outro tema, que é um outro vídeo que a gente vai fazer aqui no canal, mas você já vai pensando, então, que poderia ter várias causas de uma enxaqueca, tá? E a intolerância à histamina é uma que é bem interessante da gente ver, e ela tá bem relacionada, então, com essa coisa pontual, como tal alimento, como o chocolate, que tem dor de cabeça. Já começa a pensar na intolerância à histamina, tá? Poderia ser uma reação de cacau, né, na liberação de histamina, pode ser com chocolate ao leite, uma gordura, tem várias possibilidades. Mas quando o paciente fala muito da banana para mim, fala do cacau, tá? Fala de ter um refluxo com molho de tomate, eu já vou pensar na intolerância à histamina, tá? Então você vê que a gente já abordou que poderia ser a privação do sono, poderia ser uma hipoglicemia, tá? Poderia ser uma noite de sono que não é reparadora por uma deficiência de nutrientes pré-formadores de GABA, tá? Ele não consegue formar melatonina, não consegue formar serotonina, não consegue relaxar, não consegue dormir bem, acorda cansado. Então, poderia ter disfunções de ATM, que é muito interessante ter parceria com os dentistas especialistas em ATM, tá? Porque às vezes o paciente tem disfunção aqui, então ele pode ter, e é o clássico do acordar com dor de cabeça. E também que é interessante quando ele toma algum medicamento, tá? Que seja mais com ação relaxante, ele passa. E às vezes são dores de cabeça que nem precisa de medicamento, que ela passa ao longo do dia, tá? Mas então é interessante a gente ter essas parcerias sempre, né? E aí olhar para isso, olhar para a mastigação. Se o paciente fez implante, está mastigando só de um lado, tá? Então, o paciente com uso do aparelho ortodôntico, tem várias coisas que poderiam atrapalhar, gerar uma disfunção na mastigação, ou também as disfunções de ATM, como eu falei, e aí seria 2 profissionais agindo, né? Então, a gente já tem uma quantidade de itens ali que a gente vai pesquisando, avaliando, para saber como é a queixa e também isso que eu falei, qual é o medicamento que passa. Muitas vezes a dor de cabeça, ela passa sem, tá? Outra coisa, a TPM, tá? Dessa mudança do estrogênio, ela pode desencadear as dores de cabeça somente nesse período da TPM. E aí a gente tem nutrientes específicos para modular nessa fase da tensão pré-menstrual. Então é bem comum do paciente falar, olha, só na TPM que eu tenho, tá? Então eu já sei aonde eu vou direcionar meus exames, onde eu vou direcionar meus nutrientes, qual pesquisa que eu vou fazer, então para onde que eu vou. Aí entendam por que uma anamnese. E tudo isso eu faço na primeira consulta, tá? E com a bagagem que a gente vai adquirindo, a gente já consegue fazer links mais rápidos, né? Então, assim, para chegar onde a gente quer, que é no final de todas as perguntas, conseguir traçar já um plano, tanto alimentar, quanto dos exames, quanto dos suplementos, tá? Então, dentro das causas das dores de cabeça, a gente tem exatamente isso, tá? Esses assuntos que a gente já pontuou. Sono, tá? A privação, a hipoglicemia, a intolerância à histamina, disfunções de ATM, que podem gerar todas essas questões. E aí, então, a gente vai somando nas perguntas, né? E aí a gente vai direcionando, tá? Um dos nutrientes bem envolvidos nisso, né? São os déficits de magnésio, tá? E aí, quando a gente quer falar de magnésio, a gente já pode pensar, e aí você já está desconfiando que tem alguma coisa nesse caminho, perguntar se ele tem tremores de pálpebra,
tá? Quando há essa miofasciculação, no temor de pálpebra, que ela pula involuntário, tá? Você já pode pensar no déficit de magnésio. E já correlacionando também na pergunta se ele tem câimbras. Então, às vezes, eu tenho até meu roteiro da minha anamnese, mas eu já paro naquela questão e já emendo com uma outra ali, que poderia ser nessa questão de, então você tem câimbra, você tem aqueles espasmos musculares, quando o músculo pula sozinho, tem o tremor de pálpebra, então a gente já vai pensar que eu já tenho uma deficiência de magnésio e por isso, tá? Eu tenho um excesso de cálcio, tá? Entrando no sistema nervoso central ou muscular, gerando essas tensões, tá? Muitos dos medicamentos podem ser bloqueadores do canal de cálcio, tá? Então, perguntar qual tipo de medicamento que ele usa para enxaqueca já vai me dando um caminho também. É como se a gente estivesse realmente investigando a vida do paciente. E nisso a gente vai sempre, né, anotando. Eu tenho o meu esquema que eu montei para mim mesma em relação a essas perguntas, meu direcionamento. Então, o que eu pergunto primeiro? Às vezes, realmente, eu posso até sair da ordem, então eu vou emendar com uma outra pergunta, mas eu organizo o meu raciocínio, para na hora de eu montar o meu cardápio, montar a minha dieta, a minha orientação, eu já sei o que eu vou abordar, qual o alimento que tem que sair, o alimento que vai entrar, tá? Então, por isso que, assim, nesses vídeos eu tô dando algumas dicas em relação a esse direcionamento para vocês verem a importância da gente aprofundar os assuntos, tá? Quando eu falo da sua dor de cabeça, quanta coisa a gente já falou. Se é uma questão da hipoglicemia, eu tenho que pensar como está o status de carboidrato desse paciente, qual a escolha que ele faz, qual é a frequência alimentar. Se eu deixo uma alimentação, por exemplo, no paciente com hipoglicemia, que ele fica com carboidrato no meio da manhã dele livre, tá? Não seria interessante, porque é provável que ele faça mais, tá? Então, se eu ponho uma proteína junto com esse carboidrato, eu retardo o esvaziamento gástrico e melhoro o perfil glicêmico dele, ele vai se sentir mais confortável. Um outro ponto bem importante, tá? É a presença do glúten, a intolerância ao glúten, tá? Pode gerar enxaquecas, tá? Pode gerar enxaquecas por hipoglicemias também, e pode gerar os dois, tá? Só enxaqueca ou só hipoglicemia. Então, por uma experiência pessoal, tá? Eu tenho uma reatividade, uma intolerância ao glúten, eu mesma, e a hipoglicemia é um sintoma bem marcante, tá? Então, ele gera para mim uma resposta hipoglicêmica que eu posso comer a mesma quantidade de carboidrato que é de outra origem, que não seja do trigo, e passar bem. E somente a do trigo eu passar mal, tá? Então, a enxaqueca também por intolerâncias ao glúten, ela pode existir. Por isso que a gente tem que sempre ter uma paciência na anamnese. Eu deixo minha consulta inicial em torno de 1h30, 2 horas, porque ali define tudo. E aí é interessante que eu sempre fiz desde os meus 32 anos de carreira, dar a dieta para o paciente assim que ele sai do consultório. Eu não mando depois, aí eu mando na hora. Porque existe uma ânsia desse paciente em já ter uma resolução do problema dele, tá? Então, quanto mais a gente for ágil na anamnese, nesses links que a gente vai aprendendo no decorrer de tudo, então, por que uma falta de magnésio? Será que ele está comendo pouco magnésio ou ele está perdendo muito magnésio? Então, lembrar uma coisa interessante, que quando eu estou usando altas doses de vitamina D, eu preciso de magnésio para metabolizar. Então, será que ele não come? Será que ele está perdendo? Tá? Então, esses links são interessantes a gente aprender. Lógico que é a bagagem que a gente vai ter que ter, que é a bioquímica, tá? Aprender bioquímica, estudar bioquímica, nunca parar de estudar bioquímica para essas correlações, nunca parar de estudar, tá? Então, nesse item dor de cabeça dá margem para várias coisas, vários caminhos, e ali você já consegue, então, identificar quem pode ser vilão, quem que não é vilão, o que você pode tirar, o que você tem que incluir, e às vezes já numa primeira consulta mesmo, tá? Muitas vezes a minha primeira consulta, as queixas principais, quando o paciente retorna com 30 dias, 40, no máximo 60, ele já zera, tá? Ele já consegue perceber, tá? A ausência, né, do alimento, a mudança da conduta, ele fica sem. Lógico que às vezes ele melhorou, não melhorou 100%, aí na anamnese novamente da segunda consulta, eu já direciono mais questões e o paciente já vem com o exame, então é mais fácil ainda a gente entender, certo? Então, do item dor de cabeça, você vê que a gente já consegue muito link, muita coisa, tá? E dá muita margem. Então, a gente somando tudo isso e as duas coisas, como eu falei no vídeo anterior, ele já vem com cansaço, tá? Aí ele usa mais café porque tá com cansaço,
o café fazendo uma alteração no metabolismo da histamina, tá? Então ele pode ter coisas transitórias acontecendo, tá? E não ser uma enxaqueca clássica, de ordem médica ali, que aí você tem enxaquecas que você tem paciente tratando com neurologista, que são clássicas ali, que a gente vai atuar junto, tá? Mas não são só de causas nutricionais, tá? Então a gente vendo que se a gente tem um cansaço do paciente, que a gente já abordou isso no anterior, ele está cansado, ele quer um estímulo, é mais café. Mas puxa, o café ele inibe essa degradação da histamina. Então com mais histamina, mais enxaqueca, tá? E normalmente esse paciente está mais corrido no trabalho dele, deixa a dieta de lado, ele come alimentos que são pobres em magnésio, são os alimentos refinados, tá? E aí fica o dia todo, né, sem tomar sol, fica trabalhando no escritório. Aí vai, às vezes, por um exame de sangue de baixa de vitamina D, usar 50 mil unidades, depleta mais magnésio. Então, às vezes a gente acaba não tirando o paciente daquele quadro. E com essa anamnese boa, a gente linka tudo isso, consegue entender e já no primeiro plano alimentar, o paciente já volta bem. E a hora que ele volta bem, sem sintomas, aí que ele adere à dieta, ele adere à prescrição. O bem-estar que ele vai ter, às vezes supera uma perda de peso, tá? Uma das queixas mais comuns no consultório é a perda de peso, tá? Então, é a queixa principal da anamnese, que eu pergunto para ele, oi, o que te traz aqui? Ele vai me falar que seria, quero perder peso, mas aí também tem uma outra coisa. E aí eu já sei que ele quer perder peso, mas aí a hora que eu vou para essa anamnese, eu já estou perguntando todos esses itens, mas eu posso ver então que essa depressão de magnésio, quando eu vou lá na questão da minha mitocôndria, eu preciso desse magnésio nesse ciclo mitocondrial, tá? Nessa geração de energia. Então você vê que se a gente não pensar dessa maneira, não fizer essas perguntas, não direcionar a consulta, não adianta só eu sair da prescrição aqui e colocar um suplemento para ele sem saber, porque ele não vai voltar bem. Na hora que eu vejo que eu equilibrei e ele já volta com a perda de peso e bem-estar, ele adere. Eu ter uma tarefa que gerou perda de peso para ele, gerou mais sofrimento, tá? Ele não vai aderir. Então ele não vai ser fiel à sua dieta, à sua prescrição, tá? Então, nessa base dos meus 32 anos de formada, de consultório, são 30 anos, tá? Eu já consigo ter essa visão e é esse o intuito de estar aqui, tá? Para que você que seja recém-formada tenha segurança na prescrição, tá? Você já vem com uma base da faculdade, não dá pra gente parar de estudar, não dá pra gente continuar somente com aquela base e a gente tem que direcionar. Então, por exemplo, no consultório hoje eu atendo qualquer especialidade, tá? Tendo uma bioquímica boa, tendo uma boa anamnese, tendo uma boa segurança em mim mesma, né, em relação a isso, por isso que eu busco muito meus estudos, busco os artigos, busco os bons professores, continuo com pós-graduação, continuo estudando e o meu intuito é passar isso para vocês, certo? Nesse direcionamento dessa anamnese, certo? Então, por hoje é o que é a minha dica que fica por aqui.